Salve, galera, boa noite. Você tá bem? Você tá feliz aí? Você foi abençoado aqui com o The Level? Muito bom estar com essa galera, com Carlinhos aqui. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Muito bom, valeu demais. Muito bom estar aqui com o pastor Haroldo, pastor Arlene, com o Thiago, com a galera do Na Real, que está fazendo um trabalho incrível aqui em Blumenau. Tenho ouvido falar sobre o que Deus está falando, está fazendo por meio de vocês aqui. É legal que quando eu, por exemplo, eu venho da minha realidade e eu venho trazer uma palavra para você no meio de uma conferência, eu estou representando uma galera que está lá, que está quebrando tudo. E eu estou representando o que Deus está fazendo por meio deles para compartilhar com vocês. E quando eu venho aqui, eu vou conhecer também quem está quebrando tudo aqui nesse lugar, que está fazendo um grande trabalho, que está botando o inferno para correr e que está resgatando vidas para Jesus. Aleluia! É muito bom estar aqui nessa noite. Eu espero que você esteja muito feliz hoje. Eu estava pensando sobre a derrota do Brasil hoje. Será que Deus pesou a mão porque a gente ficou zoando tanto a Argentina, a Alemanha, a Espanha? Mas eu não sei, eu acho que faz parte do cristianismo saudável zoar a Argentina, zoar a Alemanha. Então acho que não foi por isso. Então a gente não vai perder a nossa alegria por nada. Amém? E é isso aí. Na última Copa a gente foi humilhado. Pelo menos agora a gente recuperou a nossa dignidade. A gente perdeu com honra, fazendo o nosso melhor, tentando. O Brasil chutou 9 vezes ao gol, passou uma. A Bélgica chutou 4 e passou 2. Então, assim, pelo menos está com mais dignidade, aí na próxima a Copa é nossa. É isso aí. Eu trouxe aqui alguns materiais, eu vou falar bem rapidamente aqui para você. Antes disso, eu quero falar que o EP do In The Level está lá, tá? Eu passei lá, dei uma olhada, tá bonito, eu ouço, sou muito abençoado pela vida deles. Passa lá, pega o seu depois no final. Curti muito a TM de vocês. Quem estava servindo a TM aqui hoje? Na atmosfera, preparou aquele ambiente bonito. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles também? Os caras chegam antes, ora por você, prepara o ambiente, porque ama Jesus e porque te ama. É muito legal ver isso aqui acontecendo. Eu trouxe aqui alguns materiais. Árvore de Espelhos, foi escrito pela minha esposa, Mariana Madaleno. É uma ficção cristã. Quantos gostam de ficção aqui? Leram Nárnia, procuraram o próximo, não encontraram? Então aqui tem uma ficção cristã para abençoar a sua vida. Nós transformamos esse livro num espetáculo. Também foi apresentado para 5.000 pessoas na nossa cidade, mais de 200 conversões para Jesus. Eu escrevi um livro. Antes de falar desse livro, eu quero perguntar quem está solteiro aqui. Quem está solteiro, levanta a sua mão bem alto. Quem está solteiro, não levanta a mão, vai cair uma maldição, não vai casar, nunca mais. Pronto, agora fica com sua mão levantada, você que está solteiro. Dá uma olhada para o lado, faz uma pesquisa de campo. Tá? Quando terminar, não sai correndo. Solteiro que termina culto sai correndo embora, não entendeu nada. Então você já entendeu. Aqui a gente escreveu 2 livros, eu e minha esposa. Na verdade é um livro só que tem a capa azul e a capa rosa. Para o homem, outro para a mulher. Se mudar a cor, que fica confusão só na cor, tá? E aí, Minha Vida Não É Cinema encena amor, sexo e namoro e casamento. A gente fala aqui sobre relacionamento, dividido em 4 partes, e a gente usa algumas ilustrações sobre o cinema, sobre cultura popular, para trazer esse assunto que é tão importante. Não é o principal assunto da igreja, mas é um assunto urgente, porque tem muita gente casando errado. Uma vez eu preguei uma mensagem chamada Se Beber Não Case. Tem muita gente casando bêbado, parece, né? Deixando rolar, e enfim. Então a gente fala algumas coisas nesse sentido aqui nesse livro. Meu pastor escreveu recentemente, isso aqui é o último lançamento, não, é o penúltimo, porque já lançou outro, toda hora eu estou desatualizado. Mas ele lançou num culto à noite, ele falou que esse aqui é um livro para homens, tá? Homens imparáveis, seu destino profético não pode esperar. Ele falou que é um livro para homens porque ele é fino, tá? Tem letra grande, é barato e tem um conteúdo explosivo. Então, é para homens, eu trouxe 10, eu espero que dê para os homens imparáveis aqui nessa noite, tá bom? O pastor Haroldo disse que um já é dele. Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. Inclusive o pastor Fabiano veio aqui, pregou e falou uma frase: se eu não cair, eu me jogo. Só que essa frase recentemente foi atribuída ao Neymar Júnior, né? Se eu não cair, eu me jogo. Ele escreveu o livro Paternidade Bem Resolvida, a cura
o poder da cura por meio da paternidade espiritual. O pastor Fabiano, ele começou a falar sobre a cura da orfandade espiritual muito antes desse assunto se tornar evidência no Brasil. Eu acredito que a igreja cristã brasileira, a juventude cristã brasileira, o grande problema dela é um problema de filiação. E o problema do mundo é um problema de filiação. Porque se fosse um problema de paternidade, era o pai que tinha vindo. Mas quem veio foi o filho, para curar o nosso coração e nos ensinar a ser filho amado de Deus. E aqui você vai poder, por exemplo, fazer um teste de DNA, para você saber se você é um órfão ou se você é um filho. Se você entender que você não tem vivido como filho de Deus, você vai poder fazer o seu caminho de cura de volta. E esse livro tem me abençoado muito, tenho certeza que vai te abençoar também. O primeiro livro do pastor Steven Furtick, em português, pastor da Elevation Church, ele é best-seller americano, O Milagre das 7 Milhas, as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Então, cada capítulo é em cima de uma palavra. Por exemplo, ele vai falar: meu Deus, por que me abandonaste? Então, uma palavra de abandono, quando você se sente abandonado por Deus, como lidar com isso? Ele vai falar, por exemplo, para o ladrão que está lá do lado dele: hoje você estará comigo no paraíso, uma palavra de redenção. Então ele tem 7 palavras, as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Esse livro é incrível e me abençoou muito, eu sei que vai abençoar você também. E esse aqui é um lançamento que nós fizemos há um ano atrás, Ministério com Jovens. Nós colocamos tudo que a gente pôde sobre o nosso Ministério com Jovens aqui, lá o Eleve. Então, Eleve, a nova geração extraordinária. Quando a gente lançou esse livro, por exemplo, a gente lançou assim: não é para toda a igreja, é só para os jovens. Não é para todo jovem, é só para o líder. Então, a gente lançou só 1000, porque 300 lá na nossa igreja já atingia todos os líderes. E aí a gente pensou em abençoar 700 líderes ao redor do Brasil. Mas, para a glória de Deus, esse livro não fez um ano ainda e já está chegando a 6.000 cópias distribuídas no Brasil. Então, Deus está levantando uma nova geração de líderes extraordinários. E eu espero que também tenha um capítulo aqui só para o pastor sênior. Tem um capítulo que eu escrevo aqui, que é o último capítulo que eu recebo mais testemunhos sobre ele, que eu escrevo para mim mesmo quando eu tinha 19 anos e que eu comecei a liderar Ministério de Jovens. O que eu falaria para mim aos 19 anos? Eu estou com já 21, então assim, já tenho... Estou com 35 e eu então escrevi para mim mesmo aos 19. Eu quero dar um livro aqui hoje, um livro sobre Ministério com Juventude. E para dar um livro, já que a gente está em Copa, ganhar e perder é uma coisa em evidência o tempo todo, nós vamos fazer um jogo aqui agora. Você quer participar de um jogo? Eu aprendi o seguinte, gente, que tem muçulmano xiita e tem crente chato, tá? Eu não quero ser um crente chato, porque é dureza, chatice, né? Isso não combina muito com fé cristã. Então, eu acredito nos games, na risada, eu acredito na comunhão, eu acredito que Deus se manifesta em cada uma dessas partes no reino. Você acredita nisso também? Então, vamos fazer um jogo aqui agora? Então, todo mundo de pé agora. O nome do nosso jogo aqui é Jeremias versus Justin Bieber, tá? O que você vai descobrir aqui agora? Você vai me falar se essa frase que eu vou colocar, ela é do profeta Jeremias ou ela é do Justin Bieber. Tá? Você vai fazer o seu voto. Então, se você achar que é o Jeremias, você levanta a mão. Se achar que é o Justin Bieber, você levanta a mão. Se você errar, você senta. Entenderam? Então, vamos lá. Primeira frase. Espero que o meu tempo não se acabe. Quem acha que é Jeremias aqui? Quem acha que é Justin Bieber? Levanta a mão. Tá, vamos passar para a próxima. Justin Bieber. Quem errou? Senta. Não vale não votar em nenhuma, tá bom? Todo mundo vai jogar. Vai lá. Próxima. Eu amei com amor eterno. Quem acha que é o profeta Jeremias aí? Levanta a mão. Quem acha que é Justin Bieber? Levanta a mão. Tá. Então vamos lá. Próxima. Eu amei com amor eterno, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Então senta quem errou. Vai lá. Próxima frase. Olhe todas essas lágrimas que chorei. Quem acha que é Justin Bieber? Levanta a mão. Quem acha que é o profeta Jeremias? Levanta a mão. Vamos lá. Próxima. Olhe todas essas lágrimas que chorei, da música Purpose, do Justin Bieber. Quem errou, senta. Quem está no jogo aí, levanta a mão. Vamos lá, próxima frase. Me sinto como se estivesse perdendo as minhas bênçãos. Olha que música espiritual, ou será
uma profecia, ou será uma lamentação de Jeremias? Quem acha que é Justin Bieber, levanta a mão. Quem acha que é profeta Jeremias, levanta a mão. Próximo slide, vamos lá. Sinto como se estivesse perdendo as minhas bênçãos da música All That Matters, do Justin Bieber. Quem está no jogo aí? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que está no jogo vem aqui para frente agora. Vamos fazer o negócio ficar mais legal ainda. Perdeu, volta para o lugar. Vem. Próxima frase. Liberto das correntes que prendem as suas mãos. Justin Bieber, levanta a mão, quem acha que é Justin Bieber. O público aí avalia se a galera está sendo honesta aí, ó. Justin Bieber. E quem acha que é profeta Jeremias, levanta a mão. Vamos para a resposta. Liberto das correntes que prendem as suas mãos. Jeremias 44. Quem errou, senta. Próximo. Te peço para me perdoar dos meus pecados. E essa, hein? Quem acha que é profeta Jeremias? Só 2 pessoas acham que é profeta Jeremias. Quem acha que é Justin Bieber? Vamos lá, próximo slide. Da música Purpose. Te peço para me perdoar dos meus pecados. Sentou. Será que tem mais uma? Deixa eu ver. Tem mais uma aí? Orando por um milagre, quem vai te mostrar a graça? Quem acha que é Justin Bieber, levanta a mão. Quem acha que é profeta Jeremias, levanta a mão. Tá? Justin Bieber! Da música Life is Worth Living. Quem está no jogo aí? Temos aqui 7 pessoas no jogo. Tem mais uma frase? Tem mais alguma frase? Acabou o jogo? Acabou o jogo. Os vencedores do jogo estão aqui. Você pode aplaudir? Eu tenho um livro Ministério com Jovens. Quem de vocês é líder de célula? Levanta a mão. Então você ganhou o livro Ministério com Jovens. Parabéns, Deus te abençoe. Você sabe muito de Justin Bieber e profeta Jeremias. Muito bom. Não, ela sabe muito de profeta Jeremias, que eu quis dizer. Está preparado para receber a palavra de Deus aí? Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós te amamos. Obrigado por essa juventude apaixonada pelo Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Mas obrigado porque o que está à frente é muito maior do que o que passou. Senhor, nós te amamos e pedimos, revele a nós agora. Traga, Pai, mais do Senhor, apesar de mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, nesse tema, alinhamento. Eu creio que Deus quer alinhar o nosso propósito de vida com o céu. Deus quer alinhar o coração da nova geração com o coração dele. Deus quer alinhar também coração de gerações, uma conectada à outra. E esse é o propósito dele para a família de Deus. E o tema que eu quero compartilhar com você aqui é vilão ou revolução. Vilão ou revolução. Por quê? Não sei se você já percebeu. Todo herói, ele poderia ser um vilão. E todo vilão poderia ser um herói. Todo herói que tem superpoderes, normalmente quando a gente vai ler a saga de um herói, a gente percebe que ele tem dores, ele teve feridas, ele teve problemas, ele teve injustiça e em algum momento ele decidiu transformar isso em algo bom. Ele decidiu transformar isso em uma coisa boa. E os vilões a mesma coisa, ele tem poderes, ele tem capacidade de provocar algo extraordinário, e ele também teve feridas, ele teve dores, ele teve injustiças. Mas ao invés de transformar isso em algo bom, ele transforma isso em algo de vingança. Ele vai transformar isso em algo que vai trazer um prejuízo, ele vai se tornar um justiceiro. E aí então ele se torna mais um resultado daquilo que pode mesmo ter ferido a ele. Então, eu creio que Deus, no seu reino,
ele tem as mesmas possibilidades diante de nós. Nós temos um ambiente incrível, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma vida com Jesus, nós temos o céu em nós, e nós temos uma história, e nós temos escolhas diante dessa história, e nós temos que alinhar o nosso coração com o céu, para viver o que Deus tem para nós. Então eu quero ler aqui 1 Pedro 5,8, que diz assim: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Também lá em 1 Coríntios 10, 12, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Tem a versão Star Wars desse texto bíblico, que é assim: já que você é um Jedi, cuidado para não ser seduzido pelo lado negro da força, que a todos seduz, mas ela não é imbatível. Com a força de Cristo você pode vencê-la. Amém? Então essa é a saga de cada pessoa, essa é a saga de todos nós. Temos grandes possibilidades diante de nós, e nós temos escolhas para fazer. É interessante quando nós olhamos como as pessoas lidam com as suas injustiças, cada um lida de um jeito. E vamos falar aqui, por exemplo, de alguns vilões das histórias de heróis que nós temos conhecimento e saber um pouquinho como eles se tornaram vilões. Por exemplo, tem os mutantes dos X-Men, tem os mutantes que não se tornaram vilões, e tem os mutões. Essa é uma nova palavra de hoje. Então, nós temos os mutões, ou os mutantes, que se uniram ao Magneto. Tem os mutantes do Professor Xavier e tem os mutantes do Magneto. Os mutantes do Magneto, eles decidiram que eles iriam usar os seus poderes para se protegerem. Eles seriam justiceiros. Eles não tiveram a confiança dos humanos e por isso não confiam mais neles. E ao invés de tentar provar o contrário, que os humanos estão errados, eles decidiram exterminar os humanos. E aí, Magneto, um líder muito convincente, que tinha uma fome de poder, assim como Hitler, ele convence aquela galera toda e ele está sempre lutando para destruir a humanidade. Eu acredito que o reino de Deus é a gente encontrar os mutantes por aí que estão feridos e trazê-los para o Professor Xavier para ensiná-los a transformar a sua dor e os seus poderes em algo bom. Amém? Então, aí nós temos ao lado do Magneto, tem o Coringa, o arqui-inimigo do Batman, que mantém sempre uma missão e uma ideologia essencial de que a missão dele é lutar contra o sistema. O sistema é corrupto, o sistema é injusto, e ele precisa, então, agora fazer justiça. E aí ele se torna o quê? Ele se torna um grande elogio ao sistema. Ele se torna alguém que luta contra o bem. E muitas pessoas, com seu senso de ser justiceiro e não confiar na justiça de Deus, e fazer justiça com as suas próprias mãos, acabam tomando o mesmo caminho. Às vezes os ideais são bons, às vezes a dor é compreensível, mas a forma de lidar com ela vai por esse caminho. O Darth Vader, que na verdade ele não tem esses motivos que os outros tiveram, ele na verdade ele é simplesmente seduzido por uma vontade de poder, ele é seduzido pelo lado negro da força, e ele então se torna um grande vilão também na saga de Star Wars. E no nosso mundo tem os muçulmanos radicais, tem os atiradores justiceiros, tem o traficante do morro, tem da nossa cidade, que também crescem em ambientes sem oportunidades, e eles começam então a achar que já que não tem oportunidade, já que o mundo é injusto, eles vão ter o deles, e a regra deles, e a lei deles, e assim vai. E assim tem as pessoas também que ferem os outros emocionalmente, que ferem os outros, tem até os vilões religiosos, e assim vai. Religiosos evangélicos também. E aí, então, eles começam a ter a sua própria saga. E é interessante também uma outra coisa que tem acontecido. Nosso mundo tem construído
um ambiente, uma cultura anti-herói. Se você olhar, por exemplo, os seriados, quem assistiram aqui Breaking Bad? Quem assistiu? Eu assisti, os negócios lá tudo. E o Breaking Bad, o químico, o Walter, ele é um químico assim, brilhante, gênio, e a vida dele assim, você fica, ele é um gênio que alguém rouba, não vou dar spoilers aqui, só vou falar alguma coisa da primeira temporada, tá? Mas ele é um gênio que a sua fórmula é roubada, um cara ficou milionário com isso, ele continua sendo um professor de química, que não ganha nada, que a família dele não consegue dar nada para a família dele, ele é um zero à esquerda, uma mosca morta, ninguém dá nada por ele, e nem na casa dele, e aquele negócio, ele não se sente vivo, aí ele descobre que ele tem câncer, ele tem 6 meses de vida, e ele quer se sujar só um pouquinho, para deixar alguma coisa para a família dele, então ele se torna um traficante de anfetamina. E aí, quando ele se suja um pouquinho, ele descobre que não dá para se sujar só um pouquinho. E o pior é que a gente começa a torcer para ele. A gente fica com dó dele. A gente fala, mas o cara, ele está fazendo pela família dele. E aí, então, nós começamos a ter um mundo que elogia os vilões. Também o Deadpool, né? Esse aí tem mais gente que assistiu, que é o cara que tinha câncer, ele participa de um tratamento experimental, ele recebe superpoderes, ele tem esquizofrenia, e ele reflete os heróis que têm esquizofrenia no nosso mundo. Atrapalhado, nem sempre dá tudo certo, não tem uma conduta moral tão tranquila, e assim vai. Electra, mulher gato, justiceiro, motoqueiro fantasma, e assim vai. O fato é, aonde nasce o herói, aonde nasce o vilão? Muitas vezes nasce das mesmas situações, só que com escolhas diferentes. É impressionante como a gente lida com a nossa dor. É impressionante como a gente lida com a nossa mágoa. É impressionante como a gente deixa de pensar direito por causa de uma coisa ruim que aconteceu com a gente. Um dia eu estava lá em casa, eu tenho 2 filhos, o Samuel tem 3 anos, o Levi tem 6 anos. E o Levi é um cara mais assim, ele gosta mais de pensamento lógico, ele gosta mais de matemática, ele gosta mais de quebra-cabeças, ele quer montar até o final, ele gosta mais de Lego. O Samuel é mais sensitivo, ele não tem um tempo de concentração muito alto, até mesmo pela idade, e ele vai atrapalhar as brincadeiras do Levi, mas ele quer participar da brincadeira. E um dia meu filho mais velho, o Levi, ele ganhou 3 quebra-cabeças, e aí então ele se dedicou para montar aquilo ali como se a vida dele dependesse disso. E ele está ali montando e chega o Samuel, de 3 anos, para brincar com o quebra-cabeça dele. Enquanto ele quer encontrar a peça certa, Samuel quer jogar a peça para cima, quer pisar em cima. E o Levi, ele vê aquela cena, ele protege os seus quebra-cabeças com muita educação, que parece mais uma cena de UFC. É pé para todo lado, é cotovelada, é empurrão. E o Samuel cai no chão sentado, porque o Levi é mais forte, o Levi é mais alto, o Levi é mais velho, e ele tem um brinquedo que o irmão dele não pode, que ele como irmão dele não pode participar, e ele está vendo aquilo, e o irmão dele, enquanto está montando o quebra-cabeça, ele não dá atenção para ele, então ele está ali, ele está ao redor, então ele chora, ele faz birra, e os pais ficam ao redor, não, cuidado, não faz assim com seu irmão, ajuda ele, só que cada um está interessado no seu. Daqui a pouco, Levi levanta e vai para o banheiro. Samuel vê as cenas, 3 quebra-cabeças sendo montadas no chão. Eu achei que ele, assim, quando eu vi o que estava acontecendo, já foi um pouco mais para frente. Aí então, quando eu olho, o Samuel não jogou tudo para cima, não embaralhou tudo, ele pegou uma peça de um quebra-cabeça. Porque se tiver uma peça fora, o quebra-cabeça não se monta. Eu moro no 24º andar. O Samuel, ele foi até a sacada. E ele colocou a mão entre a tela. E ele ficou com a mão assim, com o quebra-cabeça. Mas ele não jogou. Ele ficou esperando o Levi sair do banheiro. Quando o Levi sai do banheiro, ele está assim, com a peça do lado de fora. Imagina a cena, o Levi desesperado. Ele sai do banheiro, vê o irmão, quando ele percebe o que está acontecendo, ele vem correndo. Não! E o Samuel, 3 anos de idade, a criatura, ele olha para o irmão dele gritando ao encontro dele e faz assim, ó. Sai andando.
Outro dia eu contei essa história na igreja, uma irmã mandou um direct: pastor, como é que termina essa história? Nem tudo é legal de ser contado na igreja, entendeu? Tipo assim, guerra infinita, Terceira Guerra Mundial. E aí então, eu fiquei pensando, quem ensinou uma criatura de 3 anos de idade a lidar com as suas injustiças, com a sua rejeição, com a sua dor, porque ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu de fora, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu machucado, ofendido, chutado. Quem ensinou ele a lidar com isso desse jeito? Ninguém. A gente já nasce sabendo que é ruim, já vem na nossa carne, e a gente então cresce, e muitas vezes as nossas emoções não crescem, e a gente continua lidando com as nossas mágoas desse jeito. E aí então, muitas vezes vai nascer ali, ou a gente vai transformar isso em algo bom, ou a gente vai transformar isso em algo ruim. Eu quero te convidar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que aconteceu na sua história, eu não sei se você foi marcado na sua família, eu não sei se você foi marcado pela sociedade, eu não sei se você foi marcado no sistema religioso, eu não sei se você foi injustiçado no nosso mundo, mas eu quero te convidar para não ser um elogio a um sistema corrompido, vingativo, destrutivo. Você vai ser uma prova que vale a pena viver pelo Senhor, que o bem vence o mal, que Jesus venceu tudo na cruz, e que nós temos uma agenda do céu na terra, e a nossa agenda não é revidar com emoções, lidando de uma forma infantil com as nossas dores e com os nossos prejuízos na vida. O Senhor te chamou para o extraordinário. Deus está gerando uma nova geração na nossa nação que foi chamada para o extraordinário, que não tem tempo a perder com ressentimento, que não tem tempo a perder com distrações, que não tem tempo a perder com dores e feridas e ficar culpando os outros a vida inteira. Nós temos um Brasil para mudar, nós temos uma igreja para ser família, para viver e para ser uma nova expressão dela no nosso tempo. Nós temos uma agenda para cumprir que é do céu nessa terra, e a gente não pode ficar perdido no nosso mundo. A gente precisa escolher o que é correto. E na Bíblia, nós temos muitas pessoas que fizeram boas escolhas. Nós temos José, Moisés, Esther, Daniel. Nós temos Daniel e seus amigos. Nós temos Jesus, nós temos Paulo. Nós temos tantas pessoas que lidaram com muitas situações e que no final escolheram bem. E temos escolhas também ruins. Eu queria usar aqui, caminhar com você na história de Moisés. Lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver ali do versículo 26, 24 até o 31, nós vamos ver qual foi a escolha de Moisés. Ele escolheu caminhar com Deus, ele decidiu quem ele era, e ele decidiu qual era a sua agenda, e ele decidiu olhar para o que valia a pena. E eu queria caminhar com você nesses textos, para que a gente pudesse aprender com ele aqui hoje, sobre quais escolhas nós podemos ter. Então, se você puder pegar na sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler aqui do verso 24 em diante. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Jesus não tinha nascido como ser humano na terra, ele já existia, e Moisés ele pôde fazer escolhas a favor de Jesus, sem ter expressão que nós já tivemos no mundo como exemplo. Então, pela fé, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, pois depois de serem rodeados durante 7 dias. Amém? Então eu queria caminhar aqui com você em 4 pontos, a respeito de como nós podemos escolher viver uma vida extraordinária com Jesus. Nós podemos escolher viver o nosso melhor, e podemos viver a revolução e não ser mais um vilão no nosso mundo. Então, primeira coisa, eu preciso aprender a ver Jesus. Se eu quiser escolher o melhor,
primeiro ponto que eu preciso é aprender a ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. E eu vejo aqui, versículo 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então é interessante que Moisés, ele tinha ali o seu povo sendo injustiçado. Ele foi protegido de uma forma milagrosa, ali aos seus 3 anos de idade, ele é colocado no rio Nilo, ele tem a sua identidade inicial ali, mesmo que isso ficasse depois algo distante na sua memória, mas ele teve um começo no povo hebreu, ele vai para o povo egípcio, ele fica no palácio com o faraó, e então ele chega um momento que ele tem uma revelação de Cristo, é o que o texto de Hebreus fala. E ele escolhe algo diferente do que ser parte de um sistema que fazia uma nação escrava para mantê-la ali no sistema de poder, no sistema de riqueza, no sistema injusto, opressor do povo egípcio ao povo hebreu. Porque ele poderia ter ficado na dele, desfrutando dos prazeres egípcios e ficado de boa, porque era uma vida confortável. Alguém aqui acha ruim vida confortável? Alguém aqui gosta de de dificuldade, de problema, tipo assim, sair dos palácios e viver no deserto? O que ele fazia antes? Ele era um príncipe. O que ele foi fazer no meio do deserto? Ele cuidava das vacas, e nem era dele, era do sogro. Imagina a cena. Essa era a situação de Moisés. E por que ele escolheu isso? Nós sabemos que ele se compadeceu com a opressão do povo hebreu, ele mata um egípcio, ele tem que fugir, mas nesse contexto todo, a Bíblia está dizendo que esse foi um tempo onde Jesus se revela a ele. E quando ele vê Jesus, ele vê sua recompensa. Quando ele vê Jesus, ele vê o que realmente valia a pena. E a coisa mais importante da nossa vida, a gente tem que aprender a ver Jesus. É interessante que Jesus se revela a nós nas formas mais inesperadas possíveis. Por exemplo, Jesus se revela a Paulo, quando ele está perseguindo o povo de Deus para matar. Imagina, você está na direção contrária, na contramão, você pode estar no meio de uma balada, você pode estar com seus amigos lá, numa situação de drogas, você pode estar trabalhando igual um louco para provar alguma coisa para alguém, tentando fazer com a sua carreira, aprender o inglês, conseguir o seu lugar no mercado, você pode estar nem aí para Jesus, Jesus pode se revelar a você. Por quê? Porque Ele é Deus. E por quê? Porque Ele não desiste da gente. A gente já cantou uma música aqui hoje que o amor de Deus ele é inconsequente. O amor de Deus ele faz tudo por nós. Ele faz o inimaginável. Então é isso que acontece com a gente. E quando Paulo, por exemplo, ele tem essa revelação de Jesus, ele tem um encontro com Jesus na superfície, porque ele está na direção contrária. E ele poderia simplesmente continuar a sua vida, assim como Moisés podia seguir sua vida de outra forma. Mas ele decide que ele não ia ficar só na superfície com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus pode te encontrar na superfície. Jesus pode te encontrar, por exemplo, eu falo lá na juventude da minha igreja, não sei se aqui é parecido, que término de namoro costuma ser evangelista. Traz um monte de gente para a igreja. Dor de cotovelo é uma bênção para trazer o povo para a igreja. E aí, muita gente no momento de dor, no momento que precisa viver um milagre, tem uma conexão com Deus. Buscar a Deus por causa de suas bênçãos é o melhor? É uma superfície, onde Deus se revela a nós. Agora Jesus está preocupado em curar nossas enfermidades, em curar o nosso coração e nos trazer para o nosso melhor, sim ou não? Agora a cura, aquela experiência que nós temos com Deus, aquele ponto de partida, é só a superfície. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, Ele permite ser encontrado na superfície, mas Ele tem um oceano esperando por você. Ele tem uma profundidade aguardando por você. Ele tem coisas incríveis para você viver. E quanto mais você aprende a ver Jesus, e quanto mais você mergulha nele, quanto mais você se lança nele, mais Ele lança você para uma agenda extraordinária. Mais você revela a Ele aonde você está. Olha o que aconteceu com Paulo, ele começa caindo ali no caminho de Damasco, onde ele está perseguindo cristãos, mas ele não para aí, ele aceita o convite para ir para a profundidade. E aí, 1 Coríntios 12,
Versículos 1 a 4 vai dizer assim: ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Eu quero ter essa revelação profunda de Jesus. É tão interessante, gente, que Paulo ele vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 7, que teve um momento que ele foi para Jerusalém para se encontrar com os superapóstolos, que são quem? Aqueles que andaram com Jesus enquanto ele estava na terra. E ele fala que quando ele se encontra com eles, ele não teve nenhuma informação nova. Sabe por quê? Porque lá no terceiro céu, como ele fala em 1 Coríntios 12, Jesus já tinha contado tudo para ele. Quantos querem viver aqui sem ser surpreendido com as notícias desse mundo? No ambiente onde Jesus conta tudo para você e você só revela Ele na terra. Eu quero viver desse jeito. Gente, quem vive desse jeito não tem tempo para ficar perdendo com ressentimento, com o problema desse mundo. Você está cheio do céu, você está cheio de alegria, você está cheio de abundância, você tem uma agenda para cumprir e você não é paralisado por nada. Você não tem tempo para fofoca, não tem tempo para desistir da igreja. Você vai até o fim, porque o Jesus revela algo sobre ele que você se compromete profundamente e você não para mais. Assim como Paulo viveu, e assim também como Moisés se comprometeu e viveu também. Então, nós podemos nos lançar na profundidade com Jesus. Segunda coisa, eu preciso aprender a me ver. Se você quer viver a agenda do céu, se você quer viver o extraordinário com Jesus, você tem que aprender a se ver. Aprenda a se ver. Isso é muito importante. E Moisés, ele tem aqui o escritor de Hebreus traz algo profundo sobre a identidade de Moisés. Olha só, pela fé Moisés, já adulto, já um homem formado, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, por que ele se recusou ser chamado de filho da filha de Faraó? Você sabe por quê? Porque ele não era filho da filha de Faraó. Ele não era. E tem muita gente no nosso mundo aceitando ser chamado de um nome que não é dele. E buscando a identidade que não é dele. Que não vê Jesus, então não consegue se ver também. Então ele está buscando ser um outro que parece que tem um brilho maior que o dele. E parece que para ele ser feliz, ele tem que ser um outro, e não ele. E Moisés, ele não teve problema com isso. Ele recusa uma identidade que não era dele, para abraçar a identidade que era dele. Ele não era filho da filha de Faraó, mas ele era filho amado de Deus. E o que você prefere ser? E essa é a grande questão. E ele fala aqui que isso custou algo para ele, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, o que acontece aqui? Acontece algo simples. Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é próprio para nós e o que não é próprio para nós. A gente para daquela agenda, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, eu sei, assim, no meu coração, eu sei o que combina e o que não combina. Eu sei que conversa que não é para mim. Eu sei que conversa que é para mim. Eu sei que ambiente eu devo estar e sei que ambiente eu não devo estar. Eu sei que, na realidade, tem um ambiente para mim, tem um lugar para mim, tem uma família para mim, e eu posso ser dessa família e vai ser a melhor coisa que eu puder ser. Sabe, nós começamos o Reação, inclusive o Reação desse ano não foi tão bom quanto o ano passado, porque vocês não estiveram lá com a gente, mas a gente começou o Reação em 2007, a gente começa a ir para cidades e a gente começa a participar de uma agenda de transformação da cidade, muitas coisas aconteceram, e ali depois de um bloco oficial, eu tinha um troféu assim, desse tamanho na minha sala, as pessoas entravam e falavam assim, isso aí é um troféu de quê? De futsal, inter-igrejas, não sei o que, não, esse aqui é o troféu do carnaval da cidade. Nós ganhamos em primeiro lugar no bloco da cidade, e depois de um tempo, depois de 4 anos que a gente passava no meio da avenida, acabou o carnaval da cidade. Depois que acabou o carnaval na nossa cidade, começou a acabar o carnaval nas cidades ao nosso redor. Em 2013, eu contei 305 carnavais cancelados no Brasil. Contei um monte de igreja que passou a fazer uma agenda de transformação durante o carnaval. E quando eu levo os jovens para a rua, eu estou falando sobre aprender a se ver,
eu não sei você, mas eu tenho vontade de ser meio Todd White, sabe? Eu tenho vontade de parar no meio da rua, ser um cara extremamente estiloso, falar uma palavra muito louca, e aí o povo começar a orar para o povo começar a cair, a perna começar a crescer, e os negócios começar a acontecer. Mas eu tenho um problema, eu sou extremamente tímido, e eu não sou o Todd White, eu não sou a outra pessoa, eu sou eu. E aí eu estou no meio da rua, e eu descobri uma coisa: eu não preciso ser uma outra pessoa para ter uma agenda de transformação, é melhor ser eu mesmo. Deus quer usar a minha verdade para impactar a verdade de alguém. Qual é a minha verdade? A minha verdade foi que, ferido por um sistema religioso, que eu me permiti ser ferido, na verdade, não foi uma culpa do sistema religioso, eu me desviei na adolescência, e eu era filho de pastor, passei a frequentar baladas, passei a viver um monte de coisa que não era agenda para mim. Por um tempo, eu aceitei ser chamado de filho da filha de Faraó, e desfrutar de alguns prazeres do mundo. E em algum momento, aos meus ali 18 para 19 anos, eu volto, e quando eu volto, Deus traz uma conexão profunda comigo, Ele cura o meu coração, Ele me cura daquela marca causada pela religião. 6 meses depois, eu estou pregando pela primeira vez no acampamento de adolescentes de uma igreja, e Deus começa uma agenda de transformação que não parou até hoje, e espero que não pare nunca mais. E essa é a minha história. E deixa eu te contar uma coisa: eu vou do meu jeito, na minha, na boa, sem, sabe, tímido mesmo, tal. E às vezes a juventude olha para mim, o que vai acontecer? E é os doidinhos na rua lá que impacta mais. E Deus me usa para levar o povo para a rua, e lá na rua eu sou eu mesmo. E aí então, toda vez que eu vou para a rua, eu encontro um filho de pastor desviado. E quando eu começo a conversar com ele, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele passa, eu sei como é que conecto com o coração dele. E é tão interessante que eu começo a conversar com ele, eu já sei logo que ele é um filho de pastor desviado. Teve um dia que eu cheguei, um cara, era uma espécie de um baile funk não, era um rolê funk lá da cidade. A gente estava na porta, a gente foi com um grupo de cerca de 60 jovens fazer um impacto de evangelismo, e tinha um cara ali que estava distribuindo as bebidas para a galera, comandando o rolê, e a gente se aproximou, começou a conversar com ele. Eu perguntei: qual que é seu nome? Ele falou: Zaqueu. O que você acha? Eu falei: por um acaso você um dia foi de uma igreja? Meu pai é pastor da Assembleia. Falei: eu sei o que você passa. Eu sei o que te trouxe para cá. E eu pego e começo a contar a minha história. Daqui a pouco o cara está falando assim: ouve o que o cara está falando aqui, ó. Daqui a pouco tem um monte de moleque lá com seu Big Apple, com seu Smirnoff, com sei o quê, parando, colocando no chão, e ouvindo eu falar de Jesus para eles. Porque a minha verdade, o jeito que Deus me fez, foi suficiente para impactar a verdade de alguém e conduzi-lo para uma nova verdade em Jesus. Você não precisa ser uma outra pessoa, você precisa ser você. Você não precisa ser uma outra pessoa para fazer diferença. Gente, Paulo, por exemplo, ele chega lá você vai ler lá em 2 Coríntios 11, versículos 5 e 6, ele vai falar assim: olha, quanto a esses superapóstolos, eu posso não ter a eloquência dele. Ou seja, ele está falando assim: eu sei o que eles têm que eu não tenho. E ele não está em crise por causa disso, porque ele sabe o que ele tem. Ele fala assim: eu não tenho a eloquência deles, mas eu tenho sabedoria. E ele sabe que Deus usava o que ele tinha. Deus quer usar o que você tem para construir uma história por meio de você, do jeito que você é, e aonde você estiver vai ser uma revolução, vai acontecer, não se você tentar ser uma outra pessoa, mas se você tentar ser a realidade de quem você é em Jesus. Aí outro dia eu fui falar em outro lugar, essa foi muito legal. Falei: qual que é o seu nome? O cara falou: Abacuque. Meu Deus do céu. Eu falei: eu já sei por que você desviou. Se você se chama Abacuque, me perdoe, Deus abençoe você. Mas a gente começa a perceber que assim, a nossa verdade, da mesma forma Moisés, quando ele vai falar com o faraó, ele fala: ei, Deus não pode me usar. Por quê? Porque eu sou gago. E Deus fala assim: e daí? Eu uso o gago, eu uso quem fala, quem não fala, eu uso todo mundo. E Deus usa você também. Não tem nenhuma desculpa que você possa usar para que Deus não te use. Só se você não quiser. Quantos querem ser usados por Deus aqui?
Gente, outro dia eu fui numa igreja pregar, no final veio um menino chamado Lucas, tinha 18 anos o menino, e ele pediu para tirar uma foto comigo. Se eu soubesse, eu tinha pedido para tirar uma foto com ele. Aí o pastor colou do lado e falou assim: deixa eu te contar a história do Lucas. O Lucas, ele se converteu, e na nossa igreja nós temos um processo para o cara se tornar líder de célula, mas ele virou uma sarna no nosso pé para virar líder de célula no primeiro mês de conversão. A gente falou: Lucas, você tem que fazer o curso de líderes, Lucas, você tem que fazer isso, você tem que se batizar, menino. E ele queria já liderar, e ele importunando, até que assim, a gente encontra uma saída, né? Aí ele falou assim: Lucas, você não pode ser líder de célula ainda, participe de uma célula, mas se você tem tantos amigos que quer conhecer Jesus, lá na sua casa, faz um rolê legal lá, chama a galera, prega para eles, e quando você puder liderar uma célula, a gente transforma isso numa célula. E ele começou a fazer um evangelismo. Deu assim, 6 meses, o menino chega na porta da igreja, pediu um ônibus para o pastor fez um ofício para a prefeitura conseguir um ônibus. E nos ônibus da cidade você pode ter gente que caminha em pé, interestadual que não pode. Então ele parou na igreja com 83 pessoas. E ele traz para o culto de jovens, semanalmente essa galera, se tornou um líder de célula, já saiu mais de 15 células, e o menino está fazendo 1 ano de conversão. Deus pode usar você do seu jeito, aonde você estiver, não tem desculpa para que a gente deixe de viver o extraordinário com Jesus. Vamos nos ver nele do jeito que Ele quer usar a gente, do jeito que Ele nos fez, e viver a agenda que Ele tem para nós. E a intimidade com Deus é onde a gente entra para a gente... Sabe quando você está num dia corrido e você sai do trabalho, está com roupa de trabalho, e você vai para uma festa com seus amigos, você tem que ir em casa, no seu lugar de intimidade, você vai tomar um banho, você vai tirar sua roupa, você vai colocar uma outra roupa, e você vai estar preparado para o próximo ambiente. Quando você aprende a ver Jesus, você aprende a se ver. Você sabe o lugar que você tem que ir em intimidade, para você tirar uma roupa de um ambiente, colocar uma roupa de outra, para você estar preparado para o ambiente que Deus quer te lançar no próximo momento. É isso que Deus tem para você. Terceiro, aprender a ver os outros. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Espera aí, Deus está falando de Moisés, mas agora, Deus está falando de Moisés, e Ele vai falar assim: pela fé o povo, porque sempre que Deus faz algo na minha vida, Ele tem um plano coletivo. Sempre que Deus faz algo na minha vida, Ele está pensando numa família, Ele está pensando numa rua, Ele está pensando numa escola, Ele está pensando numa empresa, Ele está pensando numa igreja, Ele está pensando numa cidade, Ele está pensando num estado, Ele está pensando numa nação. Quando Ele começa a fazer algo na minha vida, Ele começa a provocar uma reação em cadeia, e Ele começa então a trazer uma agenda de transformação. Eu nunca imaginei, quando eu entrei no projeto do Reação, foi um projeto assim, o pastor de jovens, eu não era pastor de jovens, chegou para mim e falou: Marcos, você mexe com esse negócio de marketing, você gosta com esse negócio de criar um nome, de fazer não sei o quê, cria uma proposta para a gente, porque o acampamento que a gente alugou não deu certo, a gente fez acampamento a vida inteira, e Deus sempre falou comigo da gente ficar na cidade e fazer o evangelismo, para que a chave da cidade não fique na mão do rei Momo, a gente não leve os jovens para o mato, para eles não pecarem, e o capeta faz o que ele quiser aqui na cidade. Você entendeu? Eu entendi rápido, curti a ideia. Aí veio aquele alinhamento, e eu então comecei a criar um nome, criar uma proposta. Virei uma madrugada, orei, e trouxe para o meu pastor de jovens uma proposta. Vamos fazer um negócio que se chama Reação, que vai acontecer assim, tarará. E ali então, para mim, eu só tinha tido uma experiência com Deus, fazendo uma coisa que meu líder me pediu. Esse ano, quando a gente foi fazer assim, uma conta de quantas pessoas foram no Reação, participaram, voltaram para a sua cidade, fizeram algo, a gente chegou em mais de 50 igrejas no Brasil, que passaram a fazer mais ou menos a mesma coisa, que começaram a compartilhar a mesma estratégia. E eu quero avisar você que nós estamos trabalhando uma ideia. Posso falar aqui, pastor? Estou mobilizando a juventude da nossa igreja para se juntar com vocês, para a gente fazer um impacto na Oktoberfest, aqui em Blumenau, porque a gente não pode deixar a cidade sob o domínio da chave das trevas. Nós temos que resgatar a cidade para Jesus. Se Deus está fazendo algo nessa igreja, Ele incluiu essa cidade nisso. Se Deus está fazendo algo nessa juventude, Ele incluiu a cidade nisso.
que eu vejo? Você acredita que o Espírito Santo está fazendo algo grande aqui? Se você acredita que o Espírito Santo está fazendo algo grande aqui, vamos olhar lá para o mover de Atos, Atos 2. O Espírito Santo de Deus vem sobre o povo que estava no cenáculo do templo. E a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E parou nisso? Eles começaram a falar. O Espírito Santo, ele não violenta a nossa vontade. Se eu começo a falar, é porque eu quero falar. Sim ou não? Porque o Espírito Santo, ele não me possui, ele me enche. Amém? E aí eu pego e começo a falar. Por quê? Porque eu quero. E se eu começo a falar é para mim ou falar para os outros? Falar para os outros. E a Bíblia fala que cada um começou a entender na sua própria língua materna, seu próprio idioma. Ou seja, mover de Deus é quando eu recebo algo de Deus que me enche, mas que eu escolho que isso não vai ficar só na minha vida, mas quando eu começo a compartilhar, até os mais diferentes entendem a linguagem do amor de Deus, e aquele amor que impactou a minha vida vai impactar a vida de alguém também. E aí então, esse é o chamado de Deus para nós. Eu não me converti para fazer parte de um monumento, eu me converti para fazer parte do mover de Deus. Eu me converti para fazer parte desse movimento vivo de Deus. E aquilo que Ele deu para mim, eu vou compartilhar para repartir com outras pessoas. E Deus vai usar com que cada um entenda na sua própria língua. E uma revolução vai acontecer na minha cidade. Então quando eu começo a ver os outros, os machucados, os feridos, aqueles que me feriram, eu começo a ter uma agenda de transformação. Nós às vezes começamos, por exemplo, lá com o Ministério de Jovens, dos desafios que a gente tem, são pessoas que chegam e falam: pastor, nós temos que preparar os jovens para entrar na universidade, porque eles estão entrando na universidade, estão se perdendo nas drogas, nas baladas, eles estão se perdendo numa carreira, e pensam somente na carreira, e se distanciam de Deus. O que nós vamos fazer? Eles têm que se defender do mundo, eles têm que se defender do ambiente hostil da faculdade, e Deus trouxe ao nosso coração: a gente não vai preparar os jovens para se defenderem do ambiente da universidade, a gente vai enviar os jovens para transformar o ambiente da faculdade. A gente vai enviar os jovens para ser uma dinamite lá dentro, para provocar uma revolução lá dentro, para ganhar uma sala para Jesus, para ganhar uma universidade para Jesus, para ter uma agenda de transformação, porque quando Deus está fazendo algo na minha vida, Ele começa a incluir o plano coletivo. Aonde eu estou, eu sou embaixador do céu na terra, eu sou a extensão do céu onde eu estou, onde eu coloco a planta dos meus pés, se torna uma extensão do céu, e assim tem que ser na minha vida, assim tem que ser na minha realidade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos avante. E eu tenho que aprender a ver então os outros. E por último, eu tenho que ousar a viver pela fé. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Gente, a agenda que Moisés tinha para transformar, ele podia fazer na própria força dele? Você não já imaginou assim: puxa, tem tanto problema no mundo, o Brasil está afundado em corrupção, tem muita miséria na minha cidade, os jovens estão se perdendo, as baladas estão cheias, o que eu posso fazer é muito pouco. Você já teve essa impressão? Você não acha que Moisés falar com Faraó, falar assim: mas o Faraó, e nem ele conseguiu falar de primeira vez, ele pediu para o Arão falar. Arão, fala aí para Faraó. O quê? Fala assim para ele: você pode liberar o povo hebreu aí para ir embora? Você acha que isso era muita coisa para transformar a nação de Israel? Isso não era nada. Se não fosse um ato de fé, se Deus não tivesse nesse negócio, eles não iam chegar em lugar nenhum. Não iam chegar em lugar nenhum. Quando aconteceu aquela tragédia na boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, mais de 200 jovens morreram. Eu entrei em crise. Preparei uma mensagem para pregar nos jovens no final de semana, chamada A Logística da Esperança. Trouxe uma pesquisa sobre a juventude brasileira, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Juventude do Brasil, junto com a Unesco, onde falava que apenas 10% dos jovens estavam dispostos a frequentar um ambiente religioso, seja ele qual for. E eu descobri que se eu fizesse um excelente ministério de jovens,
eu ia alcançar no máximo 10% da juventude da cidade que queria ir lá, que aceitaria ir numa religião. Então seria assim, alguns iriam no espiritismo, no catolicismo, então eu ia alcançar um grupo muito pequeno. Eu teria que sair das quatro paredes, eu teria que fazer alguma coisa. Eu falei, gente, a logística da esperança, ela está estocada aqui dentro. Como é que a gente vai fazer para chegar nesse povo? Se esse problema tivesse acontecido aqui na nossa cidade, eu saio do Eleve, Deus abençoou, Deus fez muita coisa, mas eu vou para a balada, eu passo na porta indo para minha casa, as filas estão começando a encher. Aí de madrugada eu ouço uma notícia lá, aconteceu na minha cidade, 5 horas da manhã, um cara saindo da balada, vê um com a mulher do outro, atira, mata o outro na frente da balada, gente saindo com coma alcoólico, e é todo sábado, o que a gente vai fazer diante disso? Aí eu falei, hoje eu não vou embora para minha casa, hoje eu vou sair daqui, eu vou comer um lanchinho, eu vou me reunir com quem quiser sair comigo, e eu vou lá para a porta da balada da cidade. Tem uma avenida que tem várias baladas. E aí então naquela noite, a galera começa a falar, uhul, isso aí, vamos. Eu falei, eu quero ver se você vai mesmo. Porque a galera agita, que é legal pra caramba, né? Aí eu falei, eu vou sair mesmo. E não vou dar ônibus para você, não vai ter bateria, não vai ter cubo mágico, não vai ter pulseira colorida do plano de salvação. Você é a estratégia de Deus para transformar aqueles caras lá. O que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente tem que ir lá para descobrir o que a gente vai fazer. E aí então a gente foi. E a gente pega e começa, a primeira noite foram 80 pessoas. Nasceu naquela noite o Ministério Eleve Resgate. E a gente foi daquele jeito. A primeira pessoa que eu abordei foi super legal. Mentira, foi um desastre. Começa a falar para o cara de Jesus, está dentro de um fusquinha, todo mundo chapando, igual um louco. E o cara deu atenção, o cara no motorista lá era filho de pastor, deu uma moral. Mas a pessoa de trás começou a me xingar. E começou a falar, vai falar de Jesus para o capeta. E eu não sabia o que fazer. E eu saía, mas aí Jesus fala que a gente tem que ir para outra pessoa que estiver aberta. E era assim, todo mundo olhando para mim. A gente nunca tinha saído para a porta da balada. E a primeira abordagem acontece isso. Eu falei, Satanás, não vai terminar desse jeito não. Você me aguarde. E aí a gente foi para a próxima pessoa naquela noite. A gente teve 2 pessoas que não entraram na balada e foram embora para casa. Naquela noite, um jovem estava lá na frente da balada e falou, pastor, você está aqui? Falei, ô irmão, tudo bem? Aí ele, então, estou no aniversário do meu amigo aqui. Não vou beber, hein? Estou de boa. Falei, irmão, não falei nada. E aí, então, essa foi a experiência da primeira noite. Sabe o que aconteceu? Gente, ir na frente de uma balada, depois de um culto, é muito pouco. Vai transformar a história da cidade? Mas o fato foi que isso foi em 2013. Acho que foi 2013 que isso aconteceu. E desde então não teve nenhum sábado que a gente não estivesse na frente da balada falando do amor de Jesus. A gente começou a colher pedido de oração na frente da balada. E ligar para as pessoas para saber se Jesus estava fazendo alguma coisa. Teve um dia que a gente abordou um cara, e era um promotor de balada, modelinho, não sei o quê, e ele virou para nós e falou assim, eu quero ir com vocês. Eu falei, não, beleza, isso acontece bastante. E aí então, a gente falou, a gente vai passar na sua casa, pegar você amanhã, a gente leva você embora. Ele falou assim, não, eu quero ir amanhã, mas eu quero ir com vocês falar de Jesus agora. E aí ele acabou de se converter, ele vai com a gente, ele vai abordar a próxima roda, e ele pega e começa a falar, os caras acabaram de falar para mim de Jesus, e eu achei muito legal, aconteceu algo na minha vida, eu orei, entreguei minha vida para Jesus, vocês não querem entregar a vida de vocês para Jesus também? Fala aí para eles como é que é esse negócio aí. E os caras começaram a falar, daqui a pouco 5 moleques lá na frente estavam entregando a vida para Jesus também. 5 minutos de conversão, ele estava fazendo coisa que eu demorei uns 30 anos para fazer na minha vida. E aí, então, começa o movimento. Outro dia a gente chega na porta da balada para fazer ação, como todo sábado. Tem uma plaquinha na porta da balada, a balada fechou. A gente não vai fazer nada sem fé, não, gente. A gente ia lá com 40, com 50, com 80 e tinha 1000 pessoas lá dentro. Mas eu aprendi que minoria com Jesus é maioria. Eu aprendi que é pela fé que a gente vai ver as muralhas caírem. É pela fé que grandes coisas vão acontecer. Outro dia a gente foi para a porta do Lollapalooza para falar de Jesus para as pessoas que estavam chegando lá. As pessoas não queriam ouvir a gente, porque elas tinham pagado R$500, R$600, R$700 para entrar lá dentro e ver sua banda favorita. Mas enquanto a gente estava tentando falar de Jesus para elas lá na frente, e elas não estavam dando muita atenção para nós, a gente só falou para o flanelinha, falou para o segurança.
E aí lá dentro, eu descobri depois na matéria no G1, dizendo assim: Chance the Rapper transforma o Lollapalooza em um culto. Durante 50 minutos eles começam a cantar e eles começam a pregar, eles convidam as pessoas para aceitar Jesus. E eu descobri que enquanto a gente estava lá fora abordando e orando, tinha uma banda lá dentro pregando para o povo. Aleluia! E Deus começa a falar para mim: eu não vou usar só vocês ao redor, eu vou colocar vocês lá dentro também. Eu vou fazer grandes coisas por meio de vocês. Eu não estou falando que a banda In The Level, a banda da igreja, a banda lá do Eleve tem que tocar no Lollapalooza. Eu estou falando que Deus vai usar os seus meios para que a pregação seja não somente nesse púlpito aqui, mas Deus quer nos dar os púlpitos dos teatros, Deus quer nos dar os púlpitos da literatura, Deus quer nos dar os púlpitos do Netflix, Deus quer nos dar os púlpitos da educação, Deus quer nos dar os púlpitos da política, Deus quer nos dar os púlpitos da economia, Deus quer trazer uma agenda de transformação de toda a cidade. E a gente olha para nós e fala: mas será que isso é suficiente? O que nós temos não é suficiente aos olhos naturais, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Deus tem grandes coisas para fazer por meio de nós. Eu acredito. Lá a gente começou um ministério lá na igreja chamado Prêmio Eleve de Empreendedorismo. O que é isso? Nós chamamos a juventude da igreja e falamos: quem aqui tem um projeto de empreendedorismo? Nós queremos dar 10 mil reais. Chamei os empresários, já consegui 6 mil, falta 4 ainda para conseguir. A gente inventa umas coisas malucas, daí depois a gente vê como é que faz. E aí, o que foi a ideia? Apareceram 27 projetos de jovens. Dos 27 projetos, nós trouxemos o Sebrae. O Sebrae deu uma aula para eles sobre um plano de negócios. E aí, do plano de negócios, eles fizeram rodadas de apresentação de negócios para os empresários de nome da igreja, que tinham mais sucesso. E aí, então, os 3 finalistas ganharam um curso de inglês de 1 ano. Os 3 finalistas ganharam uma série de coisas. Antes de premiar, 2 jovens já foram patrocinados, já foram apadrinhados por empresários da igreja que acreditaram nos projetos deles e investiram neles. E agora, até o final de julho, nós vamos premiar o grande finalista, vamos dar os 10 mil reais, e vamos dar a mentoria de 1 ano, para que, assim, o projeto, a gente vai fazer um evento na igreja, daí a gente vai chegar no empresário e falar assim: pelo amor de Deus, dá um dinheirinho para a gente fazer um evento na igreja. E não vai fazer isso, não. Os caras já vão começar um negócio com um plano de empreendedorismo voltado para o reino. Já no canvas dele inicial, aprendi o que é canvas nesse projeto. No canvas, não é aquele programa de fazer arte para você publicar, não. Canvas é um plano de negócios que se usa todo o plano de negócios numa página só. E você coloca tudo ali. Já no canvas dele, já vai ter ali a porcentagem que ele vai destinar para o reino a cada conquista que ele tiver. Deus quer usar a juventude para que todo o potencial dela seja para a glória de Deus. Você acredita nisso? E foi isso que aconteceu com Moisés, um cara que foi criado como príncipe. E ele então vai trazer, Deus vai ensinar Moisés, vai ensinar para o povo o que é ser um povo. Moisés vai entregar uma lei para o povo que vai ensinar até o que a mulher vai fazer no seu período de ciclo menstrual. Por quê? Porque o povo era escravo, o povo não tinha cultura, o povo não sabia muita coisa. Como fazer para tratar as suas necessidades, para que uma cólera não atingisse o povo? Deus vai trazer um estadista, Moisés, para trazer um conceito de Estado do jeito que Deus quer nesse mundo. Eu creio que Deus quer fazer isso por meio da nossa juventude no nosso mundo. Tem príncipes aqui dentro hoje. Tem pessoas que Deus quer usar na sociedade aqui hoje. E Deus usa tudo que ele tinha. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Tem outra versão que fala a cólera do rei. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Amém? Queria que a banda subisse aqui, para a gente ter esse tempo de ministração final. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu creio que Deus está levantando uma nova geração para comparecer diante do faraó desse mundo. Você vai estar diante do faraó desse mundo. O faraó desse mundo está aprisionando o povo na injustiça. O faraó desse mundo está aprisionando o povo na distração, no entretenimento. O faraó desse mundo está distraindo o povo, prendendo o povo. Eu começo a olhar para muitos jovens da nossa igreja, muitos estão desempregados, muitos estão subempregados. Por quê? Porque faltam oportunidades. O faraó do nosso mundo, eu descobri que tem mais dinheiro no mundo,
que poderia ser investido no Brasil, que está guardado. Sabe por quê? Porque há um descrédito da nação brasileira hoje no mundo. E o povo guarda o dinheiro, prefere guardar o dinheiro do que investir, e por isso os jovens não têm emprego. Eu creio que Deus vai nos levar a estar diante dos faraós desse mundo. E nós vamos falar: solta o povo de Deus. O povo tem que ser livre. O povo tem que viver na justiça. O povo tem que viver na prosperidade. O povo tem que viver com saúde. O povo tem que ter sonhos. E Deus quer usar os filhos dele para que essa agenda se cumpra nesse mundo. Céu na terra não é a gente cantar e receber o Espírito Santo e cair para frente, para trás, orar até a orelha bater palma aqui dentro. Sabe, antigamente a gente tinha assim, o que era o estereótipo do cara espiritual? Ele cantava assim, né? Ele é muito espiritual. Daí ele tinha que fazer uma careta bem feia assim. Aí hoje, assim, se o cara é espiritual, ele tem que fazer uns tiques assim, ó. Aí se ele é muito espiritual, ele faz assim, ó. Deus não quer que a gente fique só apenas com os nossos tiques aqui dentro. É legal, eu gosto de fazer uns negócios desses assim, quando o Espírito Santo vem. Mas o Espírito Santo não quer mover só aqui dentro, ele quer se mover lá fora. Ele quer nos levar para uma agenda de transformação. Porque se a gente ficar só aqui dentro, vai ser uma torre de Babel que a gente vai edificar, e vai ser um negócio muito grande para edificar o nosso próprio nome. Deus quer nos levar para fora. Deus quer nos levar. Jesus fala lá em João 10, ele vai falar que ele entrava pela porta porque ele amava as ovelhas e dava a vida por elas. E ele fala: e eu pego as minhas ovelhas e as levo para fora. Jesus não quer manter a gente só dentro de um curral. Ele quer levar a gente para fora, e onde ele vai nos conduzir. Nós somos frágeis, mas ele cuida da gente. Vai ter lobo lá fora, mas ele não deixa nenhum pegar a gente. E a gente vai fazer a diferença onde Deus quer que a gente esteja. E a gente vai voltar para o rebanho, a gente vai ser encorajado, a gente vai ser edificado, a gente vai receber mais o Espírito Santo, vai receber mais revelação e mais palavra. E a gente sobe no monte e vai para o vale, assim como a visão do profeta Ezequiel, que falava que quando o rio fluía do templo, ele ia invadindo toda a cidade, e ele falava que aquele homem levou ele para as margens, depois levou para a profundidade, depois levou para as margens, depois levou para a profundidade. É assim que Deus vai fazer com a gente. Ele vai nos levar para a profundidade, depois ele leva a gente para a margem, e lá na margem a gente vai provocar uma transformação, depois a gente volta para a profundidade, a gente recarrega, e depois a gente vai para lá de novo. Essa é a realidade do céu na terra. Essa é a realidade que Deus tem para nós. É muito céu na nossa cabeça, é muito céu na nossa emoção, é muito céu na nossa carreira, é muito céu na nossa vida, e não vai parar na nossa vida, e a gente vai começar a levar para onde a gente for. Quantos querem viver uma agenda de transformação com Jesus aqui? Se você quer viver isso, se você quer fazer um compromisso com Deus nessa conferência é o tempo da gente fazer acordos com Deus, é o tempo da gente ter um memorial, é o tempo da gente falar: Senhor, eu me posiciono. Isso aqui não é uma agenda de uma conferência de igreja que você vem para ter o melhor e vai embora do mesmo jeito. Você veio para ser lançado por Deus para uma nova realidade. É um memorial para um novo tempo. E se você crê nisso, eu queria te convidar a sair do seu lugar. Você pode vir aqui para frente, nós vamos orar. Nós vamos nos comprometer com Deus para viver o que Ele tem para nós. Nós vamos nos posicionar para que Ele nos leve para onde a gente for. Se você é universitário e você tem mais um ano na universidade, ou você tem os 4 anos, ou você ainda vai entrar, vem aqui para falar: Senhor, eu vou para lá, e eu vou fazer eu vou viver o grande mandamento, Senhor, eu vou viver a sua grande comissão. Ou seja, eu vou colocar as mãos sobre os enfermos, eu vou fazer discípulos de todas as nações, eu vou batizar as pessoas, e enquanto isso eu faço um curso universitário, enquanto isso eu trabalho numa empresa, enquanto isso eu tenho um endereço na cidade, enquanto isso eu vou fazer outras coisas, mas eu tenho a minha agenda na terra, é a agenda que o Senhor tem para mim. Eu não sei porque eu sinto te falar aqui hoje. Eu passei 2 anos da minha faculdade desviado. Depois de 2 anos da minha faculdade eu voltei para Jesus. E eu louvo a Deus porque, mesmo que eu tenha perdido tempo, no final Deus me deu uma chance de estar em pé na frente da minha sala e pregar para todos os meus amigos. E eu tive fruto naquela noite, naquela manhã, que alguns queriam me avançar em cima de mim, me atacar. E eu estava pregando Jesus.
Depois eu recebi o e-mail dele dizendo que ele ia se batizar por causa daquela mensagem que ele ouviu naquela sala de aula. Se você perdeu tempo até hoje no lugar que você está, você ainda tem tempo de recuperar o que você perdeu e entregar a palavra de Deus naquele lugar. Se você começou com uma agenda e essa agenda ainda não é a agenda de Deus, você ainda tem tempo de viver a agenda de Deus lá onde você está. Eu quero te convidar para se lançar em Deus agora, para fazer a sua oração, para colocar a realidade onde você está. E aonde você estiver, você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aonde você estiver, você vai abrir a boca, você vai ter um abraço, você vai ter uma palavra, e você terá discípulos naquele lugar. Pessoas vão se batizar, pessoas vão querer conhecer o amor de Deus, líderes serão formados naquele lugar, os perdidos serão encontrados. Você vai pastorear as ovelhas perdidas da casa do Pai, que ainda não sabem que são ovelhas do Senhor, e você vai trazê-los para a sua verdadeira identidade em Jesus. Essa é a sua agenda em Jesus. Senhor, hoje em nome de Jesus, nós estamos dizendo sim para o Senhor, sim para mergulharmos na profundidade contigo, sim para te conhecer mais. Hoje nós oramos, Senhor, pedindo, nos livra, Pai, da superficialidade. O Senhor já nos trouxe para Ti, mas nós sabemos que tem mais do Senhor e nós queremos tudo. Senhor, nós queremos mais da revelação, mais do conhecimento, mais do Senhor em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dizer sim também para vermos a nós mesmos, Pai. Nos cura, Pai, de queremos sermos o outro. Nos livra das nossas desculpas. Nos livra, Pai, da nossa mentalidade pequena. Nos livra da mediocridade. Nos livra de vivermos para nós mesmos. Nos livra, Pai, de olharmos para nós e acharmos, Pai, que não temos o suficiente, Pai. Em Jesus agora eu condeno esse pensamento, Pai, naquele que pensa desse jeito, que ainda não tem o suficiente, Pai. E eu declaro sobre a vida dos seus filhos, Pai, ó Deus, um senso de coragem, de ousadia, de fé, de cura, Pai. Traga a tua cura em nome de Jesus, a cura na identidade, a cura, Pai, no senso de filiação, de chamado no Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito, Pai. Assim como em Atos, Pai, que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Assim como aqueles 120 estavam reunidos, Pai, naquele lugar, aguardando a manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Parar a agenda nesse começo de julho, estar nesse lugar nesses dias, Pai. Nós estamos aguardando a manifestação do Teu Espírito. Nós estamos aguardando, Pai, a Tua visitação em nós. Nós estamos aguardando, Pai, o que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, nos envia, Pai, para termos ousadia e fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tem muito mais. Tem muito mais. E nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu envio os Teus filhos, Pai, para um novo tempo. Traga, Senhor, um memorial desses dias aqui. Um memorial, Pai, de um divisor de águas, Pai, de um novo tempo. Aquele que é tímido, Pai, ó Deus, ele vai viver uma agenda de ousadia na sua personalidade em nome de Jesus. Ó Deus, eu declaro que ninguém vai ficar aprisionado dentro de si. Declaro um tempo de liberdade. Declaro um tempo de cura. Declaro um tempo de manifestação da sua autoridade, Pai. O Senhor não está escondido na sociedade. O Senhor não está distante. O Senhor não está olhando os problemas e torcendo para não ser visto, Pai. O Senhor está presente. O Senhor tem poder para transformar. Que o Senhor esteja no centro dos acontecimentos das cidades onde estamos, por meio de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso sim, Pai, seja completo para o Senhor. Nós queremos ter fé para ir para o céu, mas nós queremos ter fé para trazer o céu para a terra também, Pai. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Nós oramos e cremos, Pai, que algo novo vai acontecer. Nós cremos que começa hoje, Pai.
Eu creio, Pai, eu vejo aqui, Pai, que nessa madrugada, alguns adolescentes e jovens aqui vão ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ó Deus, terão visões, terão sonhos, terão manifestações do Senhor no corpo, Pai. Ó Deus, alguns serão tomados pelo Teu Santo Espírito de uma forma que nunca foram antes, em nome de Jesus. Ah, Pai, marca a nossa vida, Pai. Marca a nossa vida, Pai, para sempre. Nós oramos, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia.